É importante entendermos que são as nossas atitudes que emocionam o coração de Deus, e Ele se inclina de uma forma mais afetuosa, de uma forma mais interessante em nosso favor. Ah, pastor Alessandro, mas Deus é tão bonzinho, meu irmão. Ele é bom, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é bom para abençoar, mas Ele também é justo para punir. As tuas escolhas e decisões são assistidas por Deus. Você pensa que está lá e ninguém te vê. Você pensa que no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você está livre. O Senhor está te olhando o tempo todo. Não importa qual sejam as leis, Deus está acima delas para aqueles que o buscam de todo o coração. Porque o maligno não pode tocar na vida ou nas coisas daquele que pertencem a Jesus. Você tem um pacto com Jesus e Ele tem um pacto contigo, e não há nada que possa intrometer-se nisso e muito menos prejudicar esta união. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, já que o pastor pediu para ficar de pé, então eu quero ler o texto, foi lido no início pelo nosso pastor Marcos, Daniel capítulo 6, o versículo 10, Daniel capítulo 6, versículo 10, e depois quero pedir que mesmo após a leitura, depois de se assentarem, permaneçam com a Bíblia aberta aí, por favor, que antes de começar a pregar, ainda vou usar aqui pelo menos um minuto para falar do meu material. Daniel capítulo 6, versículo 10, mais uma vez agradeço, pastor Marcos, pastor Eliseu, todo o ministério aqui presente, essa oportunidade especial de pregar mais uma vez aqui na nossa igreja. O versículo 10, que é o centro da ministração desta noite, diz assim: Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Com a Bíblia aberta aí, por favor, sente-se, em nome de Jesus. Eu quero lembrar a cada irmão aqui esta noite sobre a importância da nossa vida de oração. Muito Deus tem feito, muito Deus tem derramado nesse mês de janeiro sobre essa igreja, através da Semana de Avivamento e todos os demais cultos, Verão Tim. A igreja recebeu muito poder, muita unção, muita palavra, muita mensagem, muito de Deus. E a questão é, o que fazer para manter essa chama acesa? O que fazer para manter o altar restaurado? O que fazer para continuar em alto nível espiritual? O que fazer para manter a saúde espiritual? A resposta sempre será manter efetiva, funcionando de verdade, sua vida de oração. Mas antes de falar sobre isso, eu quero anunciar um material que sempre trazemos, e eu fico aqui em frente à livraria com esse material. Ano passado o Espírito Santo mandou que eu falasse muito sobre ele, e aí nós montamos um kit com 4 mensagens em DVDs só sobre o Espírito Santo. Você quer entender melhor sobre como o Espírito Santo está morando dentro de você? O fato teológico e bíblico de que, se você realmente está salvo, e a marca de um verdadeiro salvo, de um discípulo de Jesus, é o fato se o Espírito Santo está ou não está morando em você. Não é apenas frequentar uma igreja evangélica que levará você para o céu. O que leva você para o céu é se o Espírito Santo está morando dentro de você 24 horas por dia. E nós temos uma mensagem só falando sobre isso, o Espírito Santo em você. Outro DVD fala sobre o dom de falar línguas. Para que serve falar mistério? Para que serve falar línguas? Na prática, no dia a dia, falar em línguas vai melhorar em quê a minha vida espiritual? Então tem uma mensagem só explicando sobre a importância do falar línguas. Outra mensagem é o Espírito Santo e a volta de Jesus. Uma
ideia, um argumento lógico, irmãos. Só vai ouvir a trombeta de Deus e o grito do arcanjo quem estiver cheio do Espírito Santo. Quem estiver na carne, quem estiver vazio, não vai ouvir, porque você não ouve coisas espirituais na carne. Você só ouve coisas espirituais se você estiver cheio do Espírito Santo. O arrebatamento da igreja será para aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. Quem não estiver, vai ficar. Tem uma mensagem aqui só sobre isso. E a última mensagem desse kit sobre o Espírito Santo é como viver cheio do Espírito Santo. Essa proposta utópica, porém, que deve ser perseguida. Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo hoje, e amanhã, e quinta, e sexta, e sábado de novo? Pisou na bola, errou, confessa, deixa, alcança a misericórdia, se limpa, toca a vida, mas não deixa a chama apagar, não deixe o Espírito Santo se entristecer com você, não deixe a presença de Deus ir embora da sua vida. Mas como eu faço para viver uma vida cheia do Espírito Santo todo santo dia? Então nós temos uma mensagem em DVD aqui só falando sobre isso. Esse material foi lançado agora esse ano, custa apenas R$30, são 4 mensagens, R$30, você pode adquirir ali embaixo depois conosco, em frente à livraria. Outra mensagem em DVD, talvez a mais reflexiva do meu ministério, 3 grandes verdades espirituais. A primeira grande verdade espiritual é que você tem livre-arbítrio, e por isso você tem que ser responsável pelas suas escolhas. A gente tem a mania de botar a culpa de tudo que dá errado na nossa vida, ou em Deus, ou no diabo. Por que tem seca? Por que tem tiroteio? Por que tem morte? Por que tem doença? Por que Deus não está vendo, não faz nada? Ou a culpa é sempre do diabo, o inimigo está furioso. Só que existe uma margem muito grande. Na verdade, eu acredito, enfatizo nessa mensagem, que cerca de 90% da culpa das coisas estarem erradas na minha vida e na sua vida, a culpa é nossa. São as nossas escolhas que nos trouxeram ao que a gente está vivendo hoje. Deus tem suas intervenções soberanas, tem. O diabo ataca, macumba, bruxaria, olho grande também, mas na maioria dos casos é a sua escolha que vai determinar seu sucesso ou seu fracasso. Livre-arbítrio, essa mensagem é forte, é reflexiva. E por último, o último DVD, muitos irmãos pedem para fazer nas igrejas onde eu vou pregar, para fazer de novo. O tema parece até engraçadinho, mas o assunto é muito forte. 3 maneiras de ficar endemoniado. Como é que um ser humano pode ter tantos demônios morando dentro dele? Quais são as portas de entrada? O que precisa ser feito? O que as pessoas fazem para ter tantos demônios morando dentro delas? 3 maneiras de ficar endemoniado. Uma delas, e a mais eficiente, você me perguntar, pastor Cassiano, como é que eu faço para ficar endemoniado, encapetado, os capetas todos virem em mim? A maneira mais rápida de você ficar cheia de demônio é erro sexual. Sexo fora da vontade de Deus não é só uma transfusão de AIDS, irmãos. Sexo fora da vontade de Deus é transfusão de demônio, direto na alma humana. Sexo fora da vontade de Deus. Uma mensagem forte sobre libertação. Qualquer mensagem dessa avulso apenas R$10, é a única que eu tenho em CD, em áudio. Os irmãos pedem CD, estão dirigindo, engarrafamento, está ouvindo mensagem. Seja livre da culpa. O que mais mata as pessoas por dentro hoje é o sentimento de culpa. Porque o diabo trabalha duro para fazer você pecar. Tentações. Aí você faz a besteira, aí ele trabalha mais duro ainda para você se sentir culpado. E ele vai espizinhando e matando a pessoa na culpa, até que ela entre em depressão, síndrome do pânico. Tem gente que se mata, suicídio, por quê? Sentimento de culpa. Mas Jesus veio para nos tirar toda a culpa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A maior obra de libertação do Senhor na nossa alma é tirar o sentimento de culpa, e você passa a ter uma vida livre e leve. Esse CD também estará ali embaixo. Repito, qualquer material avulso, apenas R$10, e o kit sobre o Espírito Santo, R$30. Voltando ao texto que lemos, Daniel capítulo 6, versículos 9 e 10, eu quero ler outra vez, diz assim: em virtude disso o rei Dario assinou o edital e o interdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, este é um dos momentos mais especiais na vida deste homem chamado Daniel. Eu tenho uma admiração tão especial por essa personagem bíblica,
que desde os meus 14, 15 anos, quando me converti aqui nessa igreja, eu já sonhava que se Deus me desse um filho, homem, o nome dele seria Daniel, e assim Deus me deu, meu filho, meu primogênito, o nome dele é Daniel, porque uma personagem, uma pessoa que você olha os textos que falam sobre ele, não só esse livro, como outros fragmentos da Bíblia que menciona Daniel, e a gente não encontra defeito, não que ele fosse perfeito, mas a vida de Daniel é uma vida exemplar. Ele foi sequestrado, saiu da sua terra, do seu país, foi levado para uma terra estranha, um povo esquisito, comida esquisita, uma outra cultura. Ele poderia ter se perdido, porque ele foi chamado para comer do bom e do melhor, de todas as oferendas que o rei, imagine, comia. Mas desde a sua adolescência ele já começa a demonstrar o seu apreço, o seu apego para com o Deus de Israel, o seu Deus. E ele atravessa 3 grandes reinos, sempre em destaque, sempre em vitória, sempre se dando bem, tudo o que ele faz dá certo, tudo o que ele implementa funciona. A vida desse homem foi um sucesso, e você olha para a vida dele buscando entender o porquê de tanto sucesso, você não vê fracasso, você não vê derrota, parece que não aconteceu nada de ruim, pelo menos a Bíblia não enfatiza tropeços dele, e repito, nem momentos de fracassos terríveis, vitória, bênção tremendas. Por quê? Porque ele era um super-homem, um super-herói espiritual? Não. A gente vê nesse texto que lemos a razão de uma vida tão vitoriosa. E eu volto a palavra a você que me ouve aqui, sobre essa questão de querer ser vitorioso, vitoriosa. Deus tem te abençoado muito nesse mês de janeiro, com palavra, com ministração, com pregação, com unção, cura, batismo do Espírito Santo, tantas bênçãos. E aí você pensa, por que depois de um mês de janeiro tão cheio de poder, o carnaval vem e ainda arrasta um monte de gente para o mundo? E mesmo após o mês de fevereiro, tantas pessoas ainda enfraquecem na fé, adoecem na fé e se desviam da igreja, depois de receberem tanto de Deus em um mês tão intenso como foi esse mês de janeiro. Por quê? A resposta é simples. O que faz a manutenção de tudo que Deus já tem realizado, de tudo que Deus já tem falado com você na sua vida, é a sua vida de oração. Quanto mais você levar a sério o seu momento pessoal, particular com Deus em oração, mais poderosa será a sua vida. Aquilo que Deus tem te dado não será perdido, repito, enfatizo, se for feita a manutenção diária entre você e o Senhor teu Deus. As pessoas se esfriam, as pessoas se enfraquecem, as pessoas se desviam da igreja. Por quê? Porque deixam de orar, porque deixam de buscar a face do Senhor, porque deixam de lado o beabá, o arroz com feijão espiritual, que é dobrar o joelho, colocar o cotovelo na beirada da cama e ter o seu momento com Deus. Por que tudo o que Daniel fez deu certo? Por que a vida dele foi um sucesso? Porque a vida dele, em primeiríssimo lugar, primeira pauta da vida dele, preciso orar, preciso investir tempo de qualidade com Deus, preciso buscar a face de Deus. E fica provado nesse texto aqui agora que acabamos de ler. Daniel chega no auge da sua carreira política dentro do império do rei Dario, e por inveja, os seus companheiros, seus pares lá na política, armaram uma cilada para ele. Esse homem veio de outro país, já se tornou agora um príncipe. Imagina, colocaram Daniel como príncipe sobre 120 províncias. Ele agora está sendo um dos 3 príncipes do rei Dario. Chegou no auge da sua carreira política, na sua carreira lá dentro desse reino. E aí os homens arrumam um jeito de pegar ele. Não, a gente não pode deixar esse homem ser um príncipe no nosso meio. Vamos derrubá-lo, vamos derrotá-lo. E foram investigar a vida de Daniel para procurar nela um ponto fraco. Vamos ver se ele tem uma falha de caráter, vamos ver se tem alguma coisa no passado que denigre a sua vida. E foram investigar, não acharam nada. Daniel era íntegro, Daniel tinha ficha limpa, Daniel estava trilhando toda a sua carreira dentro dos reinos pelos quais passou, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cabeça erguida, ninguém podia tocar na vida, no histórico, no currículo dele. E você vai entender por quê. Mas acharam algo muito peculiar, muito dele, muito de Daniel. Ele orava 3 vezes por dia. Diante de qualquer dificuldade, de qualquer rotina pesada, sabe, o corre-corre do dia a dia, entretanto, o momento de orar era sagrado para Daniel. E esses homens viram nisto um ponto fraco. Esse homem
ele busca o Deus dele lá 3 vezes por dia, aí que a gente vai agora arrumar um jeito de derrubá-lo. Foram para o rei e disseram: rei, vamos fazer, a gente está aqui com uma grande ideia, durante 30 dias, um mês, ninguém vai orar, ninguém vai rezar, ninguém vai invocar Deus nenhum, somente pedirão a ti, como se o rei virasse agora o Deus do império, ninguém fala com divindade nenhuma, só com o rei. Aquilo deve ter fomentado muita vaidade no coração do rei. Imagina, ele se tornou o centro da adoração naquela época. Ele assinou o edito, não gostei da ideia, e assinou, mas ele se esqueceu que o príncipe que ele tinha acabado de levantar era um homem de oração. E aí, com esse edito, com essa lei na mão, os inimigos políticos de Daniel falaram: agora a gente pega ele, porque ele não vai deixar de orar, vamos jogá-lo numa cova com leões, ele vai ser devorado e a gente se livra dele. E assim, no texto que lemos, versículo 9, quando Daniel descobre que o rei assinou essa lei, em que estava proibido orar, não podia falar com Deus nenhum por 30 dias, o que é que Daniel foi fazer? Daniel fugiu, Daniel se escondeu. Daniel podia dizer assim: olha, essa lei só dura 30 dias, por que eu vou me queimar com o rei? O Senhor entende, né, Deus? Eu vou ficar 30 dias sem orar, mas não perco o meu cargo político. Eu vou ficar 30 dias sem orar, mas não perco a minha vaguinha no palácio, eu não perco os funcionários, a melhor comida, eu não vou perder a melhor roupa, eu vou arrebentar minha vida financeira por causa de negócio de oração. Não, 30 dias, Deus entende. Não, Daniel não negociou a amizade dele com Deus, a busca diária da face de Deus, o seu devocional diário com Deus, por cargo nenhum, por hora extra nenhuma, por atividades a mais nenhuma, porque o mais importante para este homem chamado Daniel era exatamente esse período, esses 3 períodos diários que ele passava com Deus em oração. Irmãos, pense nisso. Você acha que Deus, olhando para um homem desse, tão fiel, tão afim de Deus, tão apaixonado por Deus, tão disposto para buscar a face de Deus, como é que Deus não vai abençoar um homem desse? Como é que Deus não vai tratar esse homem de uma forma diferente? Daniel, você está proibido de orar, é lei, você vai ser devorado por feras, podem me matar, podem me tirar a coroa de príncipe, pode tirar a melhor roupa, pode tirar a minha comida, pode tirar a minha vida, mas eu não negocio a minha vida com o meu Deus. Todos nós aqui queremos vitória, todos nós queremos uma vida de sucesso, todos nós queremos começar algo e ver esse negócio funcionar, dar certo. Só que a maioria quer vencer, quer avançar, quer prosperar, mas não quer gastar tempo em oração com Deus. E não adianta que no talento, na raça, no braço, na instrução, no conhecimento, você nunca irá tão longe se você priorizar a sua vida de oração. Seja um analfabeto, ou seja um doutor, o que vai fazer a diferença na sua vida nessa terra não é apenas o conhecimento agregado, o contexto político, pessoas influentes que você conhece. Sempre o diferencial será se você é ou não é um homem ou mulher de oração, porque quem ora é diferente, quem ora as coisas acontecem de outra maneira, quem dedica tempo para se ajoelhar e buscar a face